A corrosão eletroquímica acontece através da formação de pilha. Numa pilha de corrosão precisa acontecer reação de oxidação e de redução juntas. 4 elementos fundamentais precisam existir para que as reações supracitadas aconteçam. Área anódica, onde ocorrem as reações de oxidação. Área catódica, onde ocorrem as reações de redução. Eletrólito, solução condutora de elétrons que cobre as áreas anódicas e catódicas ao mesmo tempo. Ligação elétrica entre as áreas anódicas e catódicas. Vamos agora entender quem é cada um destes 4 elementos. A área anódica é aquela onde o aço está corroendo, facilmente identificado pela ferrugem. Neste local, o metal está passando de forma reduzida, como ele saiu da siderúrgica, para a forma oxidada. E esta forma oxidada é a ferrugem, que é o aço como foi encontrado na natureza. Na reação de oxidação, ocorre a passagem de elétrons da área anódica para a área catódica. A área catódica é a parte protegida do aço. Neste local não ocorre corrosão. Nessa área, ocorre a reação de redução, onde os elétrons que foram liberados na reação de oxidação são usados para que ocorra a reação de redução. A área catódica pode ser outro metal ou liga diferente do aço por se apresentar na mesma peça, sempre na presença de um eletrólito. Visto como um processo destrutivo, a corrosão pode trazer consequências de ordem econômica, assim como pode ocasionar graves acidentes com consequências sérias, tanto para a preservação da natureza quanto do homem. Pode-se citar como perdas econômicas associadas ao processo de corrosão: os custos de substituição das peças ou equipamentos que sofreram corrosão, incluindo a energia e a mão de obra; os custos e a manutenção dos processos de proteção; paralisações acidentais para, por exemplo, limpeza de trocadores de calor, substituição de um tubo corroído; perda de produto, como perda de óleo, soluções, gás ou água, através de uma tubulação corroída; perda de eficiência, contaminação de produtos e superdimensionamentos nos projetos. A necessidade de tecnologias mais eficientes e da quebra de paradigmas dentro da sistemática atual, redefinindo conceitos tradicionais ou adequando-os àquela nova ordem mundial, deve ser constante, de maneira que seja coibida e minimizada a agressão ao meio ambiente. Nesse contexto, particularmente a corrosão é responsável por grande parte dos acidentes com petróleo, que vem ocorrendo ultimamente, em especial no caso de corrosão de dutos, causados prejuízos incalculáveis ao meio ambiente. Corrosão é a deteriorização de metais causada por um processo eletroquímico das reações de oxirredução. Para entendermos melhor como funciona o processo, é importante esclarecer os seguintes conceitos. Oxirredução é a perda de elétrons. Redução é o ganho de elétrons. Reação de oxirredução é aquela em que ocorre a transferência de elétrons entre os átomos envolvidos no processo. A corrosão em geral é provocada pelo oxigênio. Os metais têm uma capacidade de oxidação bem maior do que o oxigênio. Sendo assim, tende a perder elétrons para oxigênios presentes no ar atmosférico. O ferro, por exemplo, oxida facilmente quando exposto ao ar e à umidade. Nesse processo de oxidação, do ferro, chamado de ferrugem, na linguagem comum, estão envolvidas várias reações. Existem fatores que por si só não provocam corrosão, mas são capazes de acelerar o processo. Um exemplo disso é a presença do gás carbônico e o dióxido de enxofre e outras substâncias ácidas no ar, que deslocam a reação cadótica para a direita do princípio de Chatelain, fazendo com que o ferrugem se forme mais rapidamente. Em ambientes salinos como o mar e seus arredores também contribui para o processo de corrosão, porque aumentam a condutividade elétrica.